determinados por retas transversais. Temos que entender, sim, que nós temos as seguintes situações. No estudo dos ângulos, nós temos os ângulos complementares e os ângulos suplementares, ok? Lembra que complementares, a soma tem que dar quanto? 90. Suplementar a soma tem que dar 180. Como assim, professor? Tem dois ângulos qualquer. A lógica matemática aqui, ó, para que vocês entendam. Eu tenho certeza, se eu disser para vocês que aqui é 60, vocês sabem que isso aqui é um ângulo de 90 graus, vocês vão me responder que esse ângulo aqui vale 30. É isso que é um complemento. É quando eu pego esses dois ângulos, eu acho quem? 90. Mas como foi que vocês conseguiram descobrir que isso aqui é 30? Porque vocês sabem que 60, para chegar em 90, falta 30. Ou então eu pego lá, ó, 90 menos 60, 30. É a mesma lógica. Só que se eu tivesse essa situação, tivesse aqui A e aqui eu tivesse B, e eu pedisse assim, determine um complemento. Primeiro, pensando em equação, tem como resolver? Não, porque eu tenho duas variáveis. Mas se eu for pensar bem, o que é complemento? A soma dos ângulos. A mais B tem que dar quanto? 90. Então aqui, teoricamente, eu provei que isso aqui é um suplemento. Isso aqui é um complemento. É a soma dos ângulos dá 90. A mesma coisa seria aqui, senhores. Ó, 60 mais 30, vocês iam dizer que era 90. Lógico de complemento é isso. E de suplemento? Tá aqui. Suplemento não é aquele que os marombados usam, não, senhores. Suplemento aqui, a soma tem que dar 180, viu? Exemplo, eu tenho um ângulo de 120 graus. E aqui eu quero descobrir esse ângulo. Vocês iam me dizer que para 120, para chegar em 180, faltaria 60. Vamos fazer a teoria aqui. Eu tenho um ângulo A e aqui eu tenho um ângulo B. Como é que eu determino o suplemento disso aqui? Pegando A mais B e igualando a 180. A lógica é essa aí, ok? Do mesmo jeito aqui, ó, você pegaria 120 mais 60 e ia dizer que é 180. Pronto. Porque dentro do conteúdo da página 120, que diz ângulos determinados por retas transversais, a gente vai ter essas seguintes situações. Resta-me saber identificar quais delas se usa, viu? Exemplo. Olha só. Primeiro, para me falar em retas transversais e retas paralelas, é necessário a gente observar isso aqui, senhores. Ó, eu tenho uma reta qualquer, uma reta R, que ela é cortada por uma reta qualquer, uma reta T. Se eu for pensar bem aqui, aqui a gente tem, ó, vários ângulos. Concorda comigo? Tem esses dois ângulos agudos aqui, e eu tenho esses dois ângulos obtusos, né? Estudamos. São ângulos agudos e obtusos. Beleza. Mas observe, se eu chamar aqui de A, aqui também é A, porque, ó, primeiro ângulo que eu tenho que aprender, o chamado OPV. O que é que significa? Ângulos opostos por quem? Pelo vértice. Qual é a definição de ângulos opostos pelo vértice? Que eles são ângulos, aqui ó, OPV, senhores. Se vocês ouvirem qualquer enunciado de questão de matemática, os ângulos são OPV, simplesmente eles estão dizendo que eles são, ó, palavra-chave. Eles são iguais. Esse é OPV desse. Bic, se for B, que é o resultado disso, D, porque eles são OPV. Então, quando eu tenho duas retas que se cruzam, nós temos, ó, dois ângulos OPV, ó. Então, eu tenho dois ângulos que são iguais. O A é igual ao A, o B é igual ao B. Ok, mas observe o seguinte. O que acontece aqui? Se eu for analisar isso aqui, ó. Esse A mais esse B, eles são o que, senhores? Suplementares. O que é suplementar? A mais B, ele tem que dar 180. Moral da história. Aqui dentro nós só temos duas situações. Ou os ângulos, eles são iguais, ou a soma é 180.
Ah, professor, mas como é que eu consigo ver isso aqui? Como é que eu consigo ver isso aqui de uma forma diferente? Vou pegar aqui. Aqui eu só estou falando de uma reta R que está sendo cortada por uma reta transversal. Preste atenção. Então, ó, vou fazer assim, ó. Facilitar a vida de vocês. Vou chamar aqui de 120. E aqui, se aqui é suplementar, então aqui tem que dar 180. Concorda comigo? Esse ângulozinho aqui tem que dar 180, ó. É o que acontece, senhores, ó. Esse em relação a esse, ele é OPV. Então, aqui eu vou chamar de A. Esse em relação a esse também é o quê? OPV. Eu vou chamar de B. Alguém sabe dizer o valor de B? Eles são opostos pelo vértice. Então, aqui eu posso, com toda certeza, dizer que B é 60, que é o oposto pelo vértice. Eu posso, com toda certeza, dizer que A é 120. Vamos aumentar aqui. Ó, agora sim, ó, eu consigo fazer isso aqui, ó. Quem é esse? 120. Esse não é oposto pelo vértice? Também é 120. Aqui não é 60? É. Aqui também é 60. Moral da história. Quanto é que dá essa somazinha aqui? A soma desses dois ângulos? Ó, 120 mais 60, 180. Observe aqui. Quanto é que dá a soma desses dois? 60 mais 120, 180. Observe aqui. 120 mais 60, 180. Observem. 120 mais 60, 180. Então, aqui dentro eu tenho o quê? Aqui, ó, dentro dessas relações aqui, ou é oposto pelo vértice, ou são suplementares. Eu tenho quantos ângulos opostos pelo vértice aqui, que nós vimos? Eu tenho dois, ó. Esse é oposto pelo vértice desse e esse desse. Então, eu tenho duas igualdades. E eu tenho quantos ângulos suplementares aqui nisso tudo, senhores? Ó, quantos ângulos suplementares eu tenho aqui? Eu tenho 4 ângulos suplementares. Isso quando eu estou cruzando apenas duas retas. É quando nós tivermos um feixe de retas paralelas, senhores. Então agora, ó, eu vou ter assim, ó. Tá vendo isso aqui? O primeiro caso, mas só que agora eu tenho outra reta paralela. O que são retas paralelas? Lembra lá? Aqui é uma reta R e uma reta S. São retas que têm a mesma direção, né? E não se cruzam. Então, senhores, do mesmo jeito que essa reta T aqui, ela está cortando a reta R, ela também está cortando a reta S. Então, se aqui eu tenho um oposto pelo vértice, aqui também eu tenho um oposto pelo vértice. Se aqui eu tenho 4 ângulos suplementares, aqui também eu tenho 4 ângulos suplementares. Então, aqui eu tenho mais infinidade de coisas para me trabalhar. Fazer a relação do ângulo de baixo com o ângulo de cima, os ângulos formados na reta S. Eu vou ter que fazer relação com os ângulos formados na reta R do mesmo jeito. Quer ver? Vamos analisar aqui. Olha só. A, B, C, D, E, F, G, H. Certo? Então, ó. Agora que eu tenho vários ângulos. Vamos ver aqui. Vamos pegar logo o OPV aqui no de cima e depois no de baixo. Quem é OPV de A? Lembra o que é OPV? Iguais. Quem é o OPV de A? C. Quem é o OPV de B? D. Tranquilo. Vamos para cá, nessa reta. Quem é o OPV? O que é que significa? Nunca esqueçam disso. Ó, o que é OPV são iguais. Quem é o OPV de E? G. Quem é o OPV de H? F. Pronto. Se eu for pensar bem agora que eu tenho quantos suplementares? Suplementares aqui eu tenho, ó, A mais B, que dá 180. B mais C dá 180. Lembra que eu tenho 4? Então, bora lá pegar os suplementares aqui. Suplementares. Eu tenho quem? Vai lá. A mais B. Dá quantos aqui? 180. B mais C. 180. Só vindo, ó. C mais D. 180. Lembra que eu tenho que ter 4 aqui? E A mais D. 180. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos lá.
Os suplementares aqui, E mais F, 180. F mais G, 180. G mais H, 180. E H mais I também 180. Então, ó, observe que a gente continua tendo 4 suplementares, que foi o que a gente viu no início da teoria, e temos apenas quantos OPV? Em cada caso aqui, temos 2 casos. Ó. Ok? Observe que a mesma relação que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Ó. Só mudou as letras, mas os valores vão ser o mesmo. Ó, só mudou as letras, mas a relação é a mesma. O que eu tenho que entender? Que quando você ouvir essas seguintes frases aqui, ó. Interno é o que está dentro das 2 retas paralelas. Internos. Externo é o que está fora delas duas. Ó, lembra que essas aqui são a reta R, elas são paralelas. Interno é o que está dentro delas. Ó. Então, todo ângulo que está aqui dentro, eu considero ele como um ângulo interno. Quem são os internos? D, C, E e F. Tudo isso aqui é interno. Ó. D, C, E e F. Porque eles estão aqui dentro ó, dessa região aqui. Ó. Então, o externo é o que está fora, lógico. Ó, externos. Externos. Quem são os externos? A, B, quem aqui da parte de baixo? H, I, G. Então, ouviu a palavra interno? Quem é interno? D, C, E, F. Quem é externo? A, B, H, G. Não tem erro, certo? Eu só quero dizer para você o seguinte, que quando se fala em definição, só acontece 2 coisas. Ou eles são iguais, ou a soma é 180. Qualquer um desses aqui, se eu pensar em, por exemplo, comparar esse ângulo A com esse ângulo H, uma das 2 coisas. Ou eles são iguais, ou eles são suplementares. A soma é 180. Só isso que existe no feixe de retas paralelas cortado por uma transversal. Só essas 2 situações, ou são iguais, ou são suplementares. Né? Aí nós vamos aprender o seguinte, senhores. Que existem os chamados de ângulos. Vamos lá primeiro entender. Alternos. Então, ó. Os ângulos alternos. E existe o chamado de ângulos. Vou botar aqui, ó, para a gente já fazer aqui. Colaterais. Então, alternos são 2 casos. Vamos lá. Primeiro caso. Ou ele é interno, ou ele é externo. Colateral, a mesma coisa, senhores. Ou ele é interno, ou ele é externo. Em relação de interno e externo, eu não preciso me preocupar, porque eu já disse que interno é tudo que está aqui dentro. Ó. Então, interno. Mesmo sendo alterno, eu tenho que saber ou é D, C, E, F, aqui do mesmo jeito, não vai mudar interno. Externo é os de fora. Agora, o que eu me resta saber é o que é a palavra alterno e o que é a palavra colateral. Então, observem que a palavra interno e externo é o que nós falamos em relação às 2 retas paralelas. Agora, alternos e colaterais é o nome que eles recebem em relação a essa reta transversal P. Então, vamos lá, senhores. O que é alterno? Alterno, em relação à transversal, que é a reta que está cortando as 2 retas paralelas R e F, é o que está um de um lado e um do outro. Então, eles estão alternando, ó, um de um lado, um do outro. Então, bora lá. Por exemplo, alterno e interno. Então, quando ele falou interno, você vem para cá. Mas o que tem que acontecer? Tem que estar um de um lado e um do outro. Quem é aí o alterno interno? Me dê um exemplo aqui. D. Vou desenhar aqui, para ficar melhor para vocês. Ó, nós queremos saber dos palavra interno, né? Bora lá, interno. Se alterno
Quem é que está do outro lado lá? C interno, o F, aí, ó. O primeiro, o segundo. Interno, o C, mas ele é alterno, ó, tá um do lado e um do outro. Quem é? O E. Pronto. Esses são os pares de ângulos alternos internos, ó. Agora vamos ver os alternos externos. Externo, então, é só os que estão do lado de fora. Quem é que está do lado de fora? AB, HG. Se é externo, fora. Interno, dentro. Né? Bora lá? Alterno um do lado, um do outro. Pronto. Vou até botar aqui de cores diferentes para a gente entender. Os parezinhos, ó. Alterno um de um lado da transversal e um do outro. Quem é o alterno externo do B? É o que está do lado externo. Tem que estar de fora. Quem é o outro? O H. Pronto. Tá aqui os pares, ó. De alternos internos. Vamos lá botar os alternos internos. O D, que é o alterno interno do D, é D e F. Que é o alterno interno de E, é o C. E e C. Vamos aqui, os alternos externos. Quem é o alterno externo de A? A e G. Quem é o par alterno externo de B? É o H. B e H. Pronto. Vamos para os colaterais. Também existem os internos, então é os que estão aqui dentro, os externos, os que estão fora. Agora a gente tem que saber o que significa a palavra colateral. Vamos lá? Colateral, senhores, é o que estão do mesmo lado da reta transversal. Ok? Vamos lá. Primeiro ver os internos. Internos, eu tenho quem? O D. Quem é que está do mesmo lado do D, senhores? Na transversal, o E. Pois esses aqui são colaterais, ó, porque eles estão do mesmo lado da reta aqui, ó, do lado de dentro, interno, né? Quem é o colateral ainda interno do C? É o F. Então, vai lá. Os parezinhos D e E, que é o outro, C e F. Esses aqui são o quê? Os colaterais internos. Ó. Vou botar aqui, ó, colateral interno. Vamos botar aqui, esses aqui são o quê? Alternos internos. Esses aqui são o quê? Os alternos, lá de fora, externos. Só nomenclatura, para a gente ficar escrevendo muito. Ó, vamos ver agora os colaterais externos, então são os que estão do lado de fora. Colateral do mesmo lado da reta transversal, do lado de fora, o A e o H. Quem é o outro colateral? B e G. Pronto, vamos lá. A e H. Quem é o outro parzinho? B e G. Eles são o quê? Colaterais externos. Senhores, mas essa ideia de alterno e colateral é o que eu falei lá desde o início. A definição é uma só. Ou eles são iguais, ou eles são suplementares. Como é que nós vamos saber disso, senhores? Quando você ouvir a palavra alterno, definição, que os ângulos são o quê? Iguais. Quando você ouvir a palavra colaterais, é porque eles são ângulos suplementares. Ok? Então fica aí a dica e até a próxima aula. Vou deixar aí para vocês a atividade da página 122, viu? De geometria. Até mais, até a próxima aula.